Bom, já estamos na sessão 4 e estamos falando agora sobre crescer e construir, já que limpamos os nossos Amém. jardins. Eu estou tão orgulhoso de todo mundo por ter tirado esse tempo orando e limpando o jardim, porque É. nessa próxima sessão nós vamos falar E sobre... vocês precisam para se prepararem e verem de forma diferente para entrar nessa próxima sessão. Essa próxima sessão vocês nunca, jamais poderiam viver se vocês não limpassem os jardins. É. Então, o que vamos falar é o seguinte: a gente vai falar sobre servir. A chave para um casamento de sucesso se resume a uma palavra, e é servir. E então, essa é a realidade, uma coisa que realmente surgiu no meu espírito recentemente. Os cristãos mais miseráveis que caminham nesse planeta são os cristãos que não servem, cristãos que são egoístas. E a razão é que o nosso DNA espiritual é servir, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E servir nos compete, não é? As pessoas que só vão para a igreja ficam, não estou ganhando nada com isso, mas as pessoas que servem na igreja se comprometem com a igreja. Isso. E quem serve na vida se compromete com a vida. Jesus disse isso em Lucas 22, 27. Ele disse: quem é mais importante? Aquele que senta à mesa ou aquele que serve? Aquele que senta à mesa, é claro. Mas não aqui. Pois eu estou aqui como aquele que serve. Jesus disse: eu estou entre vocês como um servo. Então, esse é o nosso DNA espiritual. E se vocês olharem para Jesus, ele exemplifica isso de uma forma muito bonita na última ceia. Sabe, quando eu me tornei cristão, a Lisa e eu costumávamos ver os cristãos lavando os pés uns dos Tão outros e eu estranho quando as corria. mulheres tinham que usar meia calça e faziam lava-pés. Como é que alguém pode Tão fazer uma coisa estranho. dessas? Então, se o estudo da Bíblia na faculdade dissesse: olha, a gente vai ter um Fala culto de sério, lava-pés hoje. lava-pés. Cara, eu Tão tô fora daqui, estranho. beleza? Eu vou pular essa. A única pessoa que vai tocar no E meu se pé é a minha você- esposa. Sabe como é E que se é? você não participasse disso, falavam logo, você não está com o espírito. Certo, eu sei. É. Mas a gente pode esclarecer isso. Vamos, por favor, entender por que ele lavou os pés deles, tá bem? Entendam que lá atrás, as casas ricas tinham múltiplos servos, e os servos estavam em diferentes áreas. Você tinha um servo para as finanças, outro para a cozinha, aliás, vários para a cozinha. Você tinha um servo que estava encarregado da carruagem, outro para os cavalos, os estábulos. Mas o servo da base, quer dizer, o servo mais baixo, vocês sabem qual era o trabalho dele? Lavar os pés das pessoas quando elas entravam na casa, porque eles não tinham pavimentação. As estradas eram feitas de terra. Eles não tinham sapatênis, nem nenhum tipo de sapato ou bota para cobrir os pés. O que eles tinham eram só sandálias mesmo. Isso. Então, quando você entra na casa de alguém, a base, o servo mais baixo, iria lavar os seus pés. Então, o que Jesus está comunicando quando ele chega lá e lava os pés desses caras é: eu sou o servo da base, eu sou o servo mais baixo. Porque, escutem só o que ele diz. Ele fala: sabem o que eu fiz por vocês? Vocês que me chamam de mestre e senhor? É. Então, senhor significa que ele é o chefe dessa união, certo? E vocês dizem bem, porque eu sou, e eu então, senhor e mestre, lavei os pés de vocês. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. E vejam, ele não quer dizer lavar fisicamente os pés. Ele se refere a se tornar servo de base um do outro. Eu já dei o exemplo que vocês deveriam fazer como eu fiz. Em verdade vos digo, um servo não é maior do que o seu mestre. Então, em outras palavras, se ele fez isso, como é que a gente pode ser maior? Nem é maior aquele que é enviado do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, abençoados sejam se praticarem-nas. Então, o verdadeiro crente que realmente entendeu a natureza de Jesus se torna muito mais altruísta, se torna um servo. Vocês veem isso por todo o Novo Testamento. Vejam Filipenses 2:3. Não sejam egoístas, sejam humildes, considerem os outros melhores que vocês mesmos. Este é um servo. Se olharem em Romanos, nós não devemos só satisfazer a nós mesmos, porque nem Cristo viveu para satisfazer a si mesmo. E o meu favorito, Gálatas 5:13. Usem a sua liberdade para servirem uns aos outros. A palavra servir vem do grego, que literalmente significa servo. É a mesma palavra que os discípulos usam quando falam Paulo, um servo de Jesus Cristo. Agora, onde eu quero chegar com isso? Eu sei onde quer chegar, porque eu conheço as cartas que a gente leu. Vai nessa. Olha, eu tenho que dizer, o Facebook fomentou essa para mim, tá bem? Quando eu escutei algumas mulheres reclamando de como seus maridos estavam lidando com elas de forma abusiva, usando as escrituras para abusar delas. O marido é a cabeça da casa, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Mas antes mesmo da gente assumir direto essa liderança, nós temos que entender que ser a cabeça quer dizer ser o principal servo.
Tim Keller, a quem eu respeito demais e tem um livro magnífico sobre casamento, escreve assim: isso não destrói o exercício da autoridade dentro das relações humanas, mas o transforma de maneira radical. Nós, como maridos, devemos ser os servos principais, enquanto que a esposa deve se submeter ao marido. É o papel dela, correto? Então, o marido tem que ser um servo ainda maior para sua esposa. E eu vou mostrar isso nas Escrituras. Temos 3 opções, né? Quais são as 3 opções ao servir? Podemos servir de 3 maneiras diferentes. Você pode servir com uma atitude voluntária. Isso. Pode servir com uma atitude sarcástica, Isso. que tem ressentimento e frieza, tipo, tá bem, eu faço isso, mas eu não tô feliz por fazer isso. Eu faço porque eu tenho que fazer. Aham. Assim como um escravo. Ou você pode se negar a servir, E ser egoísta. se afastar e ser totalmente egoísta. Então essas são todas as nossas opções, a todo momento e todo dia. A gente pode fazer com atitude, ou pode não fazer de jeito algum e ser egoísta, ou fazer com uma atitude, ou fazer com ressentimento e frieza, ou a gente pode só exigir do nosso jeito. E eu amei como você realmente está explorando esse servir. Eu percebi que muitas mulheres não entendem que seus maridos estão servindo elas. Porque as mulheres querem que seus maridos as sirvam do jeito que elas servem. Isso. Então, elas pensam nos maridos servindo. Isso significa ele fazendo janta, limpando a casa, fazendo todas essas coisas. E Tem de lugar novo, pra a isso. gente Tem, acredita que fazem tudo isso. Exatamente, mas às vezes um homem serve sendo um provedor incrível, pagando as contas a tempo, tendo certeza de que a casa está em boa condição e se mantendo a par de tudo para que a mulher não tenha que pensar sobre essas coisas. De início, a gente riu de tudo quanto é jeito do John quando ele disse que era um servo. A gente ficava provocando ele porque ele era conhecido por, assim que o jantar acabava, pegar logo o chocolate, depois sair correndo da cozinha. E a gente ficava, cadê o papai? A gente ficava limpando as mesas e ele falava, eu tô servindo. Mas ele estava servindo ao pagar as contas, então ele estava se excluindo. E a gente não entendia que a gente precisava dele para servir com a habilidade, mais do que a gente precisava dele para servir Bom, com e a a minha habilidade defesa de era limpar. que Jesus era o maior servo, mas me mostra quantas mesas ele arrumou, quantos armários ele limpou, então a servidão dele se manifestou de uma forma bem diferente. Eu lembro quando Deus falou Certo. comigo e ele disse, sabem, eu estava servindo meu pastor por 4 anos e meio, lustrando sapatos, cuidando das roupas da lavanderia, lavando o carro, pegando as crianças dele na escola para que ele pudesse focar no ministério. E aí Deus falou comigo e disse, se eu promover você, será uma promoção na servidão. Ele disse, se errar agora vai ser só uma blusa lavada a seco, mas se errar depois, são as vidas das pessoas. E ele disse, a promoção comigo é só um nível maior de servidão. Por isso que as pessoas são destruídas no reino, ou elas florescem no reino. Vejam Saul, quando ele começou, ele estava se escondendo entre os suprimentos, era pequeno aos próprios olhos. Mas aí ele começou a construir monumentos para si mesmo e não percebeu que ser rei de Israel era se tornar um grande servo para Israel. Então vocês têm que perceber isso, maridos. Vocês são chamados a serem o servo líder no seu lar. E se vocês olharem para Efésios 5, uau, que imagem ele dá. Olha, as pessoas sempre começam em Efésios 5, com o versículo 22. Esposas, se submetam aos seus maridos, não é? Não é? É onde todo mundo começa. Mas, olha só, na realidade, o que Paulo diz começa lá atrás, no versículo 18. Lá ele diz, não fiquem bêbados com vinho, que há excessos, mas ele diz, se preencham com o Espírito. Agora, ser preenchido com o Espírito significa ser continuamente preenchido, porque nós vazamos. Então, há um processo em andamento aqui, vocês entendem? Certo? E aí Paulo diz, aqui estão as evidências de alguém preenchido pelo Espírito Santo. Eles vão ficar cantando cânticos espirituais entre eles, fazendo melodia em seu coração e música para o você faz Senhor. de forma tão linda pela nossa casa. Eles vão dar graças por Obrigada todas as fazer coisas. isso. Então, na Bíblia inglesa, o que acontece é que ela diz, um versículo aparece, é o versículo 21, diz assim, ó, e mais ainda se submetendo ou servindo uns aos outros por reverência a Cristo. Agora, na Bíblia em inglês, esse é um parágrafo novo. Já no texto grego, não é, de forma alguma, um parágrafo novo, porque servir uns aos outros por reverência a Cristo é, na verdade, a evidência de que uma pessoa está continuamente sendo preenchida.
Quer dizer, se você não está sendo preenchido pelo Espírito, você vai esperar que o seu par faça alguma coisa por você. E se ela não alcançar a sua expectativa, você vai ficar muito chateado. E por que isso? Porque você ainda não está preenchido, o seu banco emocional não está preenchido pelo Espírito Santo. Tá certo. Então é por isso que encontramos, às vezes, pessoas que estão completamente vazias e não estão tendo uma vida preenchida com Deus. E elas se casam pensando que o casamento vai acabar com aquele sentimento de vazio. Sabe o vazio? Não podem completar uns aos outros. Não se completam entre si. Dois vazios, quando se juntam, como diz o Tim Keller, só se tornam um vazio maior. E eu amo isso, olha só. A nossa responsabilidade é ficarmos preenchidos pelo Espírito Santo. E isso fará você querer servir, porque servir é mesmo um prazer quando você está preenchido pelo Espírito Santo. A recompensa de servir é servir. Vocês ouviram o que eu acabei de dizer? Se vocês realmente se conectarem com isso, vai mudar suas vidas. Davi entendeu isso, ele falava, eu prefiro ser um porteiro... Na casa de Deus. Com certeza. Isso é tão poderoso. Então, ele diz que a evidência é que vocês vão servir uns aos outros, e aí ele diz, e isso é da Nova Tradução, ele diz assim, e mais ainda se submetendo ou servindo uns aos outros por reverência a Cristo. Para as esposas se submetam aos maridos, e para os maridos, isso é o quê? Que assim servem um ao outro por temor ao Senhor. Então, para os maridos, isso significa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Agora, é claro que ela diz que a esposa tem que se submeter ao marido, mas é um prazer se submeter a alguém como Jesus, que é o quê? O servo da base, o servo líder. Eu até disse isso para a Lisa no começo da sessão, eu queria carregar o peso disso para cá, porque eu fico mesmo chateado quando eu escuto sobre uns maridos abusivos que tem por aí, que usam a Bíblia para abusar de sua esposa e dos filhos, fazendo deles escravos para eles, para satisfazê-los. Então, isso não é de jeito nenhum o que Paulo está falando em Efésios. O que Paulo está falando lá é como nós servimos uns aos outros. E se vocês querem mesmo saber a verdade, mesmo que o marido seja o líder da união, ele é o... Sabem, é que eu vejo muito dessa briga pelo poder e eu vejo muitas das, mulheres submissas. E aí, homens... Mulheres largando os homens e dizendo, eu não vou me submeter a você de jeito nenhum, eu vou te desrespeitar, eu vou te desonrar. E vocês sabem, esse conflito continua. Na verdade, eu tive a oportunidade de conversar com um rabino messiânico e eu perguntei para ele, eu disse, me fala como vocês todos veem o gênero. E ele começou a me contar que eles veem o gênero bem diferente de como a gente vê aqui na nossa cultura. Vemos macho e fêmea separados. Ele disse que eles não olham para macho e fêmea como separados. Disse que, na verdade, veem macho e fêmea como dois lados da mesma moeda. E ele disse, então vamos dizer que o homem seja a cara e a mulher seja a coroa nessa moeda. Se você desvaloriza um lado, desvaloriza tudo ali. Se você preserva um lado, você valoriza. Isso deveria aumentar o valor do outro. Então, vocês não devem menosprezar macho ou fêmea. Devem ser apresentados a Deus em todo o seu valor. E aí, ele também começou a me falar sobre como Deus, quando decidiu colocar uma aliança em vigor, ele primeiro mudou o nome de Abraão. Ele mudou de Abraão para Abraão e ele disse, na verdade, a pronúncia mudou, mas Deus, na verdade, tirou uma letra do seu próprio nome e acrescentou ao início do nome de Abraão, certo? E ele disse que, ao fazer isso, ele deu ao nome de Abraão uma grandeza, mas ele lhe deu foco também. Ele fez dele o pai das nações ou o pai das multidões. E ele disse, mas Abraão, ele fez a coisa com Ismael e tudo, e a aliança não aconteceu. Até que Deus também mudou o nome de Sara. E ele não mudou o nome da Sara no começo. Ele tirou uma letra do nome dele e adicionou ao final do nome de Sara. Então era um alfa e um ômega. E o que ele fez foi que ele fez do nome de Sara um solo. Ele suavizou o nome de Sara e ele afiou o nome de Abraão. Então Abraão se tornou semente e Sara se tornou solo. Então, nas nossas uniões, não faz nenhum bem ter semente sem solo, ou solo sem semente. Então, o solo é o que reage à semente, e a semente é o que se inicia. Então, um líder inicia, mas uma mulher cria o ambiente para o que ele inicia florescer. Eu só pensei que isso era um exemplo muito poderoso do que a gente está vendo ser abusado.
mal utilizado, quer dizer, nunca foi para Abraão ser a imagem do grande líder e para Sara desaparecer, era para ambas as vidas deles serem preenchidas com promessa e esperança e risadas e legado. Então eu amo que você tenha sido tão objetivo ao falar que ser um líder é, no fim das contas, ser um servo. Ser o maior Com servo. certeza. Então, se você olhar para Efésios 5, ele diz assim: para os maridos significa amar sua esposa assim como Jesus amou a igreja. E ele fala sobre o que Jesus fez. Mas aí, no versículo 20, ele diz: do mesmo jeito os maridos têm que amar suas esposas. Agora, Paulo usou a palavra tem, que caracteriza uma obrigação muito forte. Ele enfatiza a obrigação disso, tá bem? E o que ele está dizendo é: maridos, não importa o que vocês querem, amem ou sirvam sua esposa. Então, aqui está o jeito basicamente como Hollywood retrata o amor. Hollywood, livros de romance e tudo mais. Você sente o amor, não é? E logo as ações seguem o sentimento. Mas quantos de vocês sabem que, se já forem casados por mais de algumas semanas ou até alguns meses, eu não sei quanto tempo leva, às vezes 6 meses, que os sentimentos podem não estar lá? Agora, quantos de vocês sabem que Deus não comanda os seus sentimentos? Ele está comandando suas ações aqui. Quando ele diz que os homens têm que amar suas esposas, ele está dizendo: você ama, o que significa agir. Você sentindo isso ou não. Agora, deixa eu falar uma coisa. Um casamento não deve ser vazio de sentimento, mas também não pode ser vazio de ações. E vão existir momentos em que os sentimentos não vão estar lá, mas vocês podem controlar as ações. O que quer dizer que vocês podem continuar amando sua esposa, mesmo que os sentimentos não estejam lá na hora. E vamos ser honestos uns com os outros. Nem sempre os sentimentos vão estar lá. Então, quando eles não estão lá, eu acho que é uma coisa que agrada a Deus é você escolher ter atos de amor quando os sentimentos não estão lá. Só que você continua a praticar esses atos de amor e então os sentimentos uma hora vão acabar aparecendo. Tá certo. Tinha uma vez uma pessoa na minha vida com quem eu tinha que me relacionar, mas eu não gostava daquela pessoa, sabe? Vocês já passaram por uma situação dessas? Vocês sabiam que deviam amar uma pessoa, mas não gostavam dessa pessoa? Sabem o que eu comecei a fazer de propósito? Eu comecei a me doar para aquela pessoa. Eu comecei a agir. E acreditem em mim, não tinha nenhum sentimento ali. Então eu estava doando atos de amor e vocês sabem o que aconteceu? Os sentimentos vieram. C.S. Lewis ensinou que quando você começa a agir de verdade, a praticar atos de amor, os sentimentos vão vir na sequência. E é como um ato de fé. Sim. Sabem, a gente É tem isso. atos de fé. Esses são atos sem nenhuma razão natural por trás deles. Quando você faz um ato de fé, Deus acompanha. O ato se torna a substância do que está se esperando. Então, quando você começa a agir na fé, boa fé em relação à sua esposa ou boa fé em relação ao seu marido, porque às vezes a gente não sente também. Então, Claro. se vocês começarem a agir um pouco diferente, só falarem: eu vou começar a praticar minhas ações aqui, não importa o que aconteça. Aí Deus vai dar a sua esperança, Ele dá a vocês aquele amor, o que precisam. Então, se estão se preenchendo com o Espírito e estão tendo um relacionamento com o Espírito, de manhã ou de tarde, como for melhor para vocês, ou estão se Ou no preenchendo chuveiro. no chuveiro, vocês conseguiram encher o seu banco emocional e vocês têm alguma coisa para dar. Se vocês não conseguiram, vocês não têm nada para sacar e doar. Então, se o meu banco emocional está preenchido pela presença do Senhor, eu posso doar sem ressentimento. Eu posso doar sem amargura. Eu posso doar onde não tem nada envolvido. Eu posso doar quando não foi muito merecido pela Lisa também, entendem? Ou ela sempre pode merecido doar por também mim. quando não é merecido por mim. É sempre merecido. Então, É sempre. então, a chave aqui é se manter preenchido pelo Espírito, para que vocês possam servir o seu cônjuge. E isso vai atrair os sentimentos para onde a abstinência vai ser cada vez menor e menor e menor. Isso é poderoso. Isso é poderoso. O marido, basicamente, não carrega a autoridade porque ele é superior. Ele carrega a autoridade porque Deus quer que a direção seja dada na casa e porque ele é um servo líder. Então, se o marido assume essa posição como um servo líder, essa autoridade vai ser constituída, decisões serão tomadas pelo que é melhor para minha esposa e não só para mim. Então, eu até acho interessante que alguns maridos pensem: eu sou superior porque eu sou homem. Bom, será que eu mando mesmo tão bem assim, pessoal? Deixa eu contar uma coisa para vocês. A Bíblia fala em Pedro 1, capítulo 3, e vocês vão lá olhar, por favor, que se você não honrar a sua esposa, o céu não vai ouvir suas orações. É o que diz. Diz: honrem suas esposas como vasos mais frágeis. Viu só? Eu disse vaso mais frágil. Isso não quer dizer
que ela está abaixo de você. A palavra vaso significa que ela não se verga sob pressão tanto quanto você. É isso que significa a palavra. Vaso, ela é uma vaso cordeira. é um container. Se isso é o nosso fosse, corpo sabe, externo. isso é cerâmica. Sim. E se isso fosse vidro, e eles medissem o mesmo, o vidro seria chamado de vaso mais Exato. fraco, porque ele não vai quicar. Se eu derrubar ele, se eu derrubar isso, ele não vai quebrar. Uma mulher pode ser um pouco mais frágil. Frágil. E aí os dois são containers da graça da vida. Mas a mulher é bem mais frágil. Eles são co-herdeiros, divisores iguais. Mas Deus Isso é está tão dizendo legal. para os homens, ela aparece aqui lascada e quebrada. Nem me traz o seu pedido, eu não Isso. vou te ouvir. Eu não vou escutar. Exatamente. Então, Então, vamos e olha só, o que é discutir a incrível- diferença aí. O que é incrível é que Deus não fala isso para a esposa. Isso Ele não diz, esposas, honrem seus maridos, ou o céu não vai escutar suas orações. Então, percebam o que o céu enfatiza mais. Ele não está porque os dizendo... homens estão alinhados com Cristo. Ele está assim, É ei, isso. eu preciso que vocês ajam como eu. Então, foi exatamente aí que eu me endireitei. E vocês me escutem bem. Sabe quando se diz servir ao outro por temor ao Senhor? Vou mostrar para vocês bem o que é temor ao Senhor aqui, tá bem? Deus falou comigo um dia em que eu não estava sendo muito legal com a Liz. Ele disse, foi exatamente o que ele disse, bem flexível. Ele disse, ela é primeiro minha filha e sua mulher depois. E eu fiquei tipo, uau, é a filha de Deus aqui. Agora, me respondam, E você vocês é filho maridos. dele. Como seria se o pai da sua esposa estivesse na sua casa todo dia, vendo cada movimento no quarto, na cozinha? Como vocês iam se comportar se o seu sogro estivesse vendo cada movimento que você faz com a filha dele? Já pensou? Ah, ele tem uma arma com ele, tá bom assim? Eu duvido que vocês não se endireitavam. Então, essa é a questão que se tornou realidade para mim. O pai dela está no nosso quarto. O pai dela está na nossa casa quando as crianças não estão lá. O pai dela está constantemente com a gente. E ela é a filha dele. Então, maridos, a mulher sentada ao seu lado é filha de Deus primeiro. Então tenham cuidado. Caminhem com medo e tremendo. Isso é lindo. Sabe, e pelo outro lado disso, você é filho dele. Você não é só o meu marido, você é filho de Deus. E é por isso que temos que dar dignidade um ao outro. E, de novo, voltando a entender que somos aliados. E, sério, para ser honesta com vocês, eu acho que o homem é o único que tem a atribuição da provisão e da proteção. Mas para a mulher foi consagrado o coração do homem. Sabem, o provérbio diz, o coração do marido, dela, está nela, confiado. Eu Sim. não acho que as mulheres entendam que Deus disse, eu vou confiar a vocês Nossa. a coisa mais nobre da face da terra, que é o coração do seu marido. Então, ele deve nos proteger fisicamente e nós devemos proteger o seu coração. Devemos ser as guardiães do seu coração, as únicas que realmente interpretam o que eles dizem para o resto da família, aquelas que acreditam no melhor, aquelas que dizem, você pode seguramente confiar em mim. E a gente estava conversando na noite passada que a gente teve que tomar umas decisões racionais muito cedo para mudar isso. Número 1, eu primeiro tive que parar e mudar o jeito que eu falava com o John. Depois eu tive que mudar o jeito que eu falava sobre ele para os meus amigos, para minha família. E depois, em terceiro, eu tive que sair sozinha de relações que falavam mal sobre os homens. Eu tive que parar de assistir filmes que faziam pouco dos homens, não rir das comédias que riam dos homens, porque se eu vou ser uma boa guardiã do coração do meu marido, eu tenho que ter a perspectiva do meu pai, do coração do meu marido. E muitas mulheres não entendem como isso é incrivelmente valioso, que receberam em confiança o coração do seu marido, da sua família. Para as mulheres foi confiado o coração da igreja. Você pode ter uma igreja que está crescendo e é forte, mas se ela não tem mulheres saudáveis e funcionais, não tem... Você tem estrutura, mas você não tem coração. Então, o homem recebe força para ressaltar a mulher. Sabem, estamos assistindo às Olimpíadas de Inverno e estávamos vendo os russos e sabem, esse homem é assim tão forte, ele está levantando ela como se não fosse nada. E a gente olhou para aquilo e falou que é uma boa imagem de como Deus usa a força de um homem para ressaltar a graça
da A mulher, beleza. para ressaltar a beleza dela. O homem tem força para que ele possa erguer a esposa e ressaltar a sua beleza. E é isso que o John sempre fez por mim. E eu sou muito grata a ele. Eu sou muito grata. Bom, então, a responsabilidade de um marido é estimular a sua esposa, alegrar a sua vida. Significa que você dá o que ela precisa para crescer. Sabem, a Lisa teve uma tragédia que aconteceu quando era bem jovenzinha, quer dizer, você perdeu um olho para o câncer e ela sempre evitou falar sobre Eu não isso em achava que público. você me estimulava naquela época. Ele me falava: olha, eu tenho um grupo de jovens essa noite, eu preciso que você fale para as garotas. Eu ficava: claro que não. Não sou parte de um pacote. Você é o pastor dos jovens, eu não sou pastora de ninguém. Você ficava: não, você só precisa ficar pronta, eu vou contar com você. E você tem que se preparar para eu sair correndo do prédio. Eu não vou me levantar e falar. E o que ele estava fazendo, ele estava dizendo: querida, eu sei o que você pensa, que você é o seu olho falso. Mas você é uma voz de esperança, você tem 20 e tantos anos, você é alguém para elas admirarem. Você não tem o direito de manter a sua boca fechada quando elas precisam da voz de uma mulher, porque eu não sou a voz de uma mulher. E você me empurrava, e empurrava, e empurrava para além de todo o limite que eu coloquei em torno de toda a minha vida. Mas ele não fazia isso para deixar desconfortável, ele fazia isso para que eu tirasse o meu conforto de Deus em vez das minhas limitações. Eu sabia, nesse ponto, como líder da minha casa, eu sabia que tinha alguma coisa especial na vida da Lisa, muito especial. Então, eu continuei. E isso me custou, porque ela ficava frustrada Eu comigo. fazia ele ficar acordado E sempre eu tomava e chorava. uma decisão Por favor, naquele não me momento obriga a como fazer líder. isso. Eu tomava uma decisão como líder que eu sabia que seria o melhor para o corpo de Cristo e para ela a longo prazo, mesmo com resistência. Então, esse é o ponto agora aqui. Quando você é o marido, o servo líder, e está tomando decisões que não são aceitas com muita alegria pela sua esposa. Nem toda decisão do seu marido vai te trazer alegria. Ele pode te puxar para fora da sua zona de conforto porque vê alguma coisa como líder. A Lisa também fez a mesma coisa comigo. Então, lembrem-se de que o que Deus quer são filhos dele vindos dessa união. O que Deus viu na Lisa, anos e anos antes dela nascer, de volta para o começo, foi: eu vou colocar uma coisa na vida dessa mulher que vai transformar as mulheres mundialmente. E aqui ele me tem, e eu não percebi as consequências de longo prazo, mas eu fiquei: eu quero que fale com as garotas, que fale na minha conferência, quando a gente está viajando. Ela me deixou acordado até as 3 da Ele manhã, pegou minha estava única tão mensagem, irritada. pegou minha E eu única preguei a mensagem e mensagem entregou dela na ela. Eu noite tava assim: anterior ai meu naquela Deus. conferência, e eu só queria continuar empurrando ela, porque eu sabia. As pessoas iam chegar para mim, homens, dizendo: ai meu Deus. As mulheres viriam também dizendo: ai meu Deus. Então eu fiz aquilo. E outra que eu também fiz foi dizer: você é linda, você é tão linda. Eu queria dizer aquilo de verdade. Eu falava: você é maravilhosa. Eu olhava para ela de manhã, a gente acordava e eu falava: que mulher bonita. E eu brigava com você. Você Eu brigava falava: comigo. não, eu não sou, eu sou feia, eu tenho um olho, eu tô grávida, eu sou isso, não, eu sou aquilo. Eu tenho uma permanente que ficou terrível, meu Deus, quer dizer, eu tenho uma lista. E um dia o John olhou pra mim e disse: você tá me insultando. Ele disse: você tá me insultando. Foi. Eu Ele falei disse: mesmo. eu acho que você é linda. E você me fala que você é feia. Você tá dizendo que eu tenho mau gosto. Não, eu também disse que você está dizendo que eu estou mentindo. Eu disse: não estou Foi. mentindo, não. E então, uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos das minhas viagens é que eu posso dizer o quão bem o marido trata a sua esposa olhando para a mulher dele. Porque a mulher é a glória do homem, não é isso? Você não acha? Então, se eu vejo uma esposa radiante, eu vejo uma esposa com muita alegria, eu sei que aquela esposa tem um bom marido e está fazendo ela crescer, não é isso? Então, Lisa, a conclusão é: Deus quer nos ver construir uns aos outros e servindo uns aos outros. Não só a mulher se submetendo ao marido, mas o marido se submetendo e servindo a mulher de um jeito muito divino. E assim nosso mundo começa a se expandir, porque quando você começa a me fazer crescer e eu começo a fazer você crescer com nossa palavra e amor genuíno em ações, Deus começa a nos promover para sermos capazes de ajudar um monte de gente fora da esfera do nosso casamento. Creio que o objetivo de Deus para o casamento é que, enquanto construímos um ao outro, as pessoas ao redor são muito impactadas com o Deus que está bem no meio de nós. Obrigada Então, por me deixar desconfortável. Então, para terminar, quando você se casa com alguém, você, em essência, se compromete a servir essa pessoa para o resto da sua vida. Quero que pensem sobre isso. Vou falar mais uma vez. Quando dizem eu aceito, vocês dizem estou me comprometendo a servir você
pelo resto da minha vida. Se olharem para o casamento assim, vão ter um casamento saudável. Se olharmos o casamento desse jeito, vamos ter uma mensagem extraordinária, da qual falaremos na próxima sessão.